É sempre uma honra estar trazendo a palavra de Deus. Iria convidar os irmãos agora para se colocarem de pé. Traremos uma mensagem, a mensagem Noite de Páscoa, não tem como passar sem a reflexão, a exposição e o ensino daquilo que o Senhor ensina sobre a Páscoa, sobre a importância, em tempos em que, às vezes, o óbvio precisa ser redito. Irmãos, eu convido vocês a abrir o livro a Bíblia, Mateus 16, versículo 21. Convido os irmãos a abrir. O texto sagrado, irmãos, vai dizer assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amém. Pode se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, porque se estamos aqui é porque na sua morte tivemos vida. Mas, Pai, eu vim te fazer um pedido, Pai, especial, porque sem a tua presença, Senhor, não adianta eu falar, minha teologia não vai ajudar, minha filosofia não vai ajudar, e não vai adiantar também o bom interesse de quem está me ouvindo, porque o teu Espírito Santo é aquele que me dá capacidade de falar e dá capacidade de ouvinte entender a tua palavra. Senhor, faz presente. Se manifeste no nosso meio, Senhor. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Sem ti não podemos entender a realidade da tua palavra. Sem ti, Senhor, a palavra vai só até o ouvido, porque é o teu Espírito que leva do ouvido até o coração. Senhor, Espírito Santo, se manifeste no nosso meio. Faz maravilhas, Pai, mostra o teu poder, mostra a tua glória. Senhor, converte os corações mais duros e gelados, Senhor. Pai, molda o nosso caráter, se manifesta, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores, porque não merecemos estar aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a compreender a tua palavra. Nos ajuda a entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui comemoração da Páscoa e a gente precisa entender uma coisa sobre o texto. O que a gente tem que entender sobre o texto? É que aqui em Mateus, Jesus ele é apresentado como o Messias que haveria de vir. O livro de Mateus ele é um livro escrito para judeus. Ele tem uma lógica, ele tem uma aplicação. O livro de Mateus ele tem uma abordagem querendo provar aos judeus que Jesus era sim o Messias que haveria de vir. Que Jesus era o cumprimento das profecias. Que Jesus ele vinha da realeza, Jesus ele tinha sangue real, que Jesus ele vinha da dinastia, Jesus tinha genealogia, aquela parte de Mateus que todo mundo pula. Está querendo provar ali que Jesus ele vem da linhagem de Davi, e por ele ser da linhagem de Davi ele também é rei. Que ele é o Messias, ele é aquele que cumpre as profecias, ele é aquele que viria da parte de Deus para salvar o seu povo, para redimir o seu povo. Ele é aquele tão esperado, desejado das nações, aquele que deveria vir no tempo previsto, aquele que viria no tempo aconselhável do Senhor, aquele que o Senhor profetizou desde Gênesis, Mateus, ele quer mostrar que aquele Jesus que estava caminhando pela Galileia, que pregava esse Jesus, era aquele que tanto os judeus esperavam. Jesus era aquele que tanto as nações precisavam. Jesus era aquele que veio cumprir tudo que havia sido predito pelas Escrituras. Só que, irmãos, o que a gente precisa entender? É que quando Jesus ele vem com uma abordagem diferente daquilo que era esperado. Tanto que a Páscoa, quando a gente fala de cruz, a cruz a gente comemora. Mas a cruz, e a Bíblia ela tem essas coisas meio antagônicas, assim, meio, que parecem contraditórias, mas não são, mas parece. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala de algo alegre, e a Bíblia, ao mesmo tempo, ela fala de algo trágico. A cruz, quando você pensa, poxa, alegria, eu tenho vida, mas quando você parar para pensar, é uma cruz. Alguém morreu de uma forma absurda naquela cruz. A lembrança da cruz, ao mesmo tempo que é uma lembrança de alegria, é uma lembrança de reflexão do terror. A cruz foi um terror, irmão. A cruz foi pior do que qualquer filme de terror que você já viu. A cruz faria qualquer filme de terror que você já viu virar comédia romântica. A cruz é um terror. A cruz não era algo comum. Hoje a cruz é o símbolo do cristianismo. Mas naquela época a cruz era o instrumento de tortura mais impiedoso da história. Os romanos conseguiram evoluir a tortura de uma forma tão grande que até hoje se estuda como é que eles conseguiam manter uma pessoa viva tanto tempo sofrendo.
Os romanos, eles evoluíram, eles se especializaram. Igual japonês se especializa em carro, chinês em fazer celular, os romanos se especializaram em conseguir fazer uma pessoa ficar viva tanto tempo sofrendo. Isso é a cruz. E a cruz, Paulo vai dizer que a cruz ela é loucura. Para o grego, o judeu tropeça. Porque a cruz é algo que não faz sentido. E o que acontece? Estamos falando de um rei, de um Messias que viria da parte de Deus. Um santo de Deus, um ungido de Deus. Tanto é que os próprios muçulmanos não aceitam que Jesus morreu numa cruz, porque eles não entendem, eles não conseguem entrar na cabeça deles. Eles já argumentaram, não, Jesus não pode ter morrido numa cruz. Tanto que eles vão dizer que quem morreu na cruz foi Judas. Ele foi substituído. Porque eles não aceitam a ideia de que um profeta de Deus, um homem que vem da parte de Deus, morra numa cruz. É inaceitável isso. A cruz é algo antagônica. Só que a Bíblia vai mostrar que esse Jesus, ele veio ao mundo como ungido de Deus. E ele vem mostrar princípios, ele vem mostrar ensinamentos, ele vem mostrar regras, ele vem mostrar doutrinas, ele vem mostrar coisas que são contrárias ao mundo. Que ao mesmo tempo que você olha, você fala, isso não faz sentido. O Evangelho, o reino de Deus que Cristo veio trazer, é algo que desafia a racionalidade humana, desafia a lógica humana. É por isso que a Bíblia vai dizer que para os gregos que tinham a filosofia, a cruz era loucura. Mas não era loucura porque só morreu, mas é pior ainda, que alguém ressuscitou, aí piorou mais ainda. Então a cruz ela não faz sentido, porque a cruz ela vai contra a lógica humana. A cruz ela contraria a forma do homem de agir. Quando Jesus ele começa a falar e a pregar e a ensinar, Jesus começa a mostrar que a coisa com ele é diferente do com o homem. A coisa com ele é diferente, é transformada. Com ele nem sempre 2 mais 2 é igual a 4, com ele pode ser 5, com ele pode ser 10. Jesus mostra que com ele a razão humana não consegue explicar as coisas. Jesus ele chega ao ponto de dizer para os seus discípulos, os discípulos estão discutindo, os discípulos estão brigando, saber quem é o maior do reino do Pai, quem é o maior? Jesus chega e fala, o maior? Maior do meu reino? Jesus pega uma criança, chama uma criança, coloca do seu lado, e a criança ali no texto, para nós hoje não faz sentido, que todo mundo acha criança fofa. Mas na época criança não tem essa conotação, criança era alguém excluída, alguém que não era algo de atenção da sociedade, era alguém que não tinha importância na sociedade. Jesus chama aquela criança, e quando ele chama aquela criança ele fala só, quem quiser ser maior do meu reino, vai acolher uma dessas crianças, porque quem acolhe elas, acolhe a mim. O que Jesus está ensinando ali, irmãos? Na lógica humana, quem quer ser o maior tem que aparecer. Quem é maior aparece. Os grandes reis, os grandes artistas, eles aparecem, por isso que eles são grandes. Eles aparecem porque são grandes. Eles têm a necessidade de aparecer. Mas quando Jesus ele traz aquela criança e bota do seu lado e fala, só quem recebe essa criança está me recebendo, ele está dizendo uma coisa muito importante. Sabe quem é maior? Maior não é aquele que tem a necessidade de aparecer. Falei isso aqui na quinta-feira retrasada. Maior não é aquele que tem a necessidade de aparecer. Maior é aquele que se preocupa com a necessidade daqueles que não aparecem. Sabe por quê? Porque a criança na época não trazia nenhum retorno. Não era algo que trazia status. Irmãos, o ser humano é assim, ele faz algo sempre esperando alguma coisa, natureza humana. Mas aquelas crianças não davam retorno, então não era. Jesus está dizendo, olha só, vocês querem aparecer, mas quem realmente é grande não está preocupado em aparecer, está preocupado em ajudar quem não tem necessidade. E ele vai dizer ainda mais, olha só, quem recebe ele, recebe a mim. E também recebe aquele que me enviou. Aí Jesus vem de novo e muda a lógica humana. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Então a lógica do Senhor é diferente. Tentar racionalizar não vai dar. Deus ele vem quebrando a razão humana. Jesus ele chega ao ponto que ele chega a dizer no seu sermão da montanha, que é os princípios do reino de Deus, ele vai dizer o quê? Ele vai chegar ao ponto que ele vai dizer, o que é o pobre? Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Do pobre é o reino. Ao ponto que ele chega e diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso herda a terra? Não, é o valente que herda a terra. É o corajoso que herda a terra. É o destemido que herda a terra. Mas com ele, irmão, a coisa é diferente. É o manso que vai herdar a terra. E essa terra aqui é espiritual. Ele vai chegar ao ponto de dizer, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, porque de vocês é o reino de Deus. Como assim? O perseguido tem o reino? Não é o contrário, não é quem persegue que tem o reino? Mas não, irmão, a lógica do Senhor é diferente. Se vocês são perseguidos é porque o reino é de vocês. Então isso muda a razão humana.
Jesus é aquele que é apresentado em Apocalipse de uma forma esquisita aos olhos humanos. Quando João ele tem a visão de Jesus, aquela visão sublime do trono, João ele não vê um rei. Não, presta atenção no texto. João ele não vê um grande imperador. João ele não vê um leão. Não. João vê um cordeiro. Um cordeiro. Na lógica humana. Irmãos, quem está no trono dos céus é o cordeiro. É estranho. A Bíblia vai mostrar e vai piorar. João vai piorar. Tem o trava-língua, tem o trava-cérebro. O cordeiro que está assentado no trono. Esse cordeiro é o que é digno de desatar os 7 selos. Hã? O que é os 7 selos ali? Aquilo ali a maioria dos teólogos entende que é os selos da história. É o comando da história, irmãos. Na história da humanidade, todos os homens grandes tentaram dominar a história. Nós temos isso desde antes de Cristo, Alexandre o Grande. Você tem Nabucodonosor, você vai ter os próprios reis romanos, os Césares e os Augustos. Vai ter esses homens tentando dominar a história. Você vai ter Maomé tentando dominar o mundo, Gengis Khan tentando dominar o mundo. Vindo mais para frente, você vai ter Hitler tentando dominar o mundo. Você vai ter Stalin tentando dominar o mundo. Grandes imperadores tentaram dominar o mundo. Grandes imperadores tentaram ter nas suas mãos as rédeas da história. Grandes homens, grandes imperadores, grandes reis, grandes homens de poder tentaram ter em suas mãos a história para controlar. Mas a Bíblia vai mostrar que a razão do homem é diferente com ele. Não é o rei que tem os 7 selos na mão. Não é o imperador que controla a história. É o cordeiro. É o cordeiro que desata os selos. É o cordeiro que guia a história. E esse cordeiro, diferente dos imperadores que com espada e exércitos, esse cordeiro, a Bíblia vai dizer que sangrando, Apocalipse, quase que morto, ele é digno de desatar os selos. É contrário, irmão, é um negócio esquisito. Imperadores não conseguiram dominar a história. Quem dominou a história foi um cordeiro. Então a cruz ela vem mudar a razão humana. Ela pega tudo diferente. E a cruz é o grande exemplo desse antagonismo, dessa coisa que não faz sentido, de uma forma aqui de falar mais simples. Não faz sentido. A cruz é aquilo que os discípulos não conseguiram compreender, irmãos. Muita gente ainda não entendeu a cruz. Os discípulos, se estavam do lado de Jesus, o Deus encarnado, não entenderam algumas vezes. Imagina a gente. Tem gente que não entendeu a cruz ainda. A cruz, então, o que eu venho hoje falar com vocês é que por que tinha que ser uma cruz? Porque é estranho, por que o rei tinha que estar numa cruz? Por que a Páscoa fala de um Salvador que morre dilacerado numa cruz? Mas a cruz, ela quer nos ensinar uma coisa, ela quer ensinar essa coisa estranha, controversa do reino de Deus, que desafia a lógica humana. A Bíblia vai ter o primeiro ensinamento, que eu entendo. Por que tinha que ser uma cruz? Qual é o ensinamento da cruz? É porque a cruz, irmão, a primeira coisa que eu aprendo é que a cruz revela a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer, em Isaías 6, quando ele tem a visão do alto sublime trono, ele vê querubins em volta do trono de Deus. E esses querubins, eles não falam que Deus é santo, não é nada disso. Eles não falam que Deus é santíssimo, 2 vezes santo. Ele fala que esse Deus é santo, santo, santo. Ele não é um Deus santíssimo, porque santíssimo é 2 vezes. Ele é um Deus extremamente santíssimo. É por isso que é 3 vezes. E é por isso que a gente tem que entender, irmãos, que estamos numa geração que não estou dizendo que não seja o atributo de Deus, que é o amor. Só que Deus não é amor, amor, amor. Mas Deus é santo, santo, santo. Isso é complicado, irmão. Isso é motivo de parar para pensar. Ele é amor, mas ele é 3 vezes santo. Ele é extremamente santíssimo. E o que a cruz me revela? É que Deus é muito santo. Estamos em épocas que a mensagem do Evangelho consegue ser deturpada aos olhos da gente sem percebermos. Ao ponto que tenta-se diminuir o impacto da mensagem do Evangelho para não incomodar uma geração sensível, ao ponto de dizer, olha só, Deus, Ele odeia o pecado, não o pecador. Hã? É a mesma coisa que falar, não, eu odeio o estupro, não o estuprador. Faz sentido, muito sentido isso. Então onde é que tiraram isso? Tentando apaziguar a mensagem do Evangelho. Mamão, Salmo 5,5 diz que Deus odeia todos que praticam a maldade.
Não tentem apaziguar. A cruz, ela vem trazer uma verdade. Deus é muito santo. Ele não tolera o pecado e nem quem o pratica. Não tentem apaziguar. Do ponto de dizer, a cruz mostra que Deus é muito santo. E a ira de Deus na cruz se manifesta mostrando coisas incríveis. Deus, ele não poupou. Ele não deixou de descer a mão, melhor dizendo. Em Israel, quantas vezes Deus matou o seu povo no deserto? Quantas vezes Deus, uma delas a mais emblemática, Deus desce a espada sobre Israel quando Nabucodonosor e mata todos em Jerusalém. Deus, ele se ira e odeia o pecado e odeia o pecador, porque ele não pode ver o pecado, ele não tolera o pecado, ele é muito santo. Isso é uma mensagem dura. Irmão, você que está aqui, se você vive no pecado, Deus te odeia. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo, irmão. A Bíblia tem coisas antagônicas. A mesma Bíblia que diz que Deus é o Deus que não tem prazer na morte do ímpio, é o mesmo Deus que matou 185 mil assírios, é o mesmo Deus que fez Herodes morrer comido de bicho, de larva, é o mesmo Deus que matou Ananias e Safira, é o mesmo Deus que matou Jezabel. Cuidado! O mesmo Deus, ele ama, porque ele deu a opção da salvação em Cristo, mas ele deu essa opção porque a ira dele é verdadeira. Ele não poupou o Egito por causa do erro do seu faraó, ele destruiu todos. Deus, ele não poupa o pecador. Deus odeia o pecado e todos aqueles que o praticam. E a cruz mostra isso, irmãos. Porque Cristo na cruz do Calvário, ele não era pecador. Jesus não era pecador. Só que a Bíblia vai dizer que o simples fato dele ter assumido para si a dívida do pecado, ele não era o quê, irmãos? Mas o simples fato dele ter assumido para si uma coisa que não era dele. Você acha que Deus não sabia que ele não era pecador? Ele sabia, mas o simples fato de Cristo ter tomado para si o pecado, Deus não poupou matar o seu próprio filho. Nós temos que entender, irmãos, que isso é muito grave. Se Deus, o seu filho que nem pecador era, ele tomou uma dívida que não era sua. Se Deus não poupou matar o seu próprio filho, o que ele fará conosco? Se não fugirmos da sua ira. Deus odeia o pecado. E a cruz mostra que ele odeia tanto o pecado, que ele matou o seu próprio filho. Ninguém aqui teria coragem de matar seu próprio filho. Mas Deus é tão santo que ele matou o seu próprio filho. E a segunda coisa que eu aprendo, que eu sempre falo que o relógio nunca se converte. A segunda coisa que eu aprendo com a cruz. E uma coisa, irmãos, às vezes quando eu vou pregar, eu penso que eu vou falar, eu falo assim, eu não vou falar isso não, cara. Mas eu vi a frase de MacArthur, ele dizendo, aquilo para mim foi um bálsamo, ele disse assim: as pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus com seus pecados, então ofendê-las com a pregação do Evangelho não pode ser um problema. A segunda coisa que eu aprendo na cruz, eu não sei o que está acontecendo com a gente. Quem está ensinando isso? Às vezes eu paro para pensar, não é possível, as pessoas estão lendo o livro do Tiririca, não é possível, porque onde é que o pessoal tira isso? Seminário deve ser o seminário abestados de teologia, porque não é possível. A segunda coisa que eu aprendo com a cruz, Isaías 53:10 vai dizer que ele foi moído, Deus se agradou de matar o seu filho por causa dos nossos pecados. Colossenses 2:14 vai dizer que na cruz Cristo cancelou a dívida que nos era impugnada por causa das ordenanças do Pai. A segunda coisa que eu aprendo com a cruz é que você não é especial. Você não é especial. Jesus não morreu na cruz porque você era valioso e eu era valioso. Jesus morreu na cruz porque a nossa dívida já estava chegando a um nível insustentável por Deus. Eu sempre pensei, o que é ser especial? É algo diferente. Irmão, todo mundo aqui é pecador, o que tem de especial aqui? Vocês têm especial, o que eu tenho de especial? Todo mundo é pecador. O que mudou? Vocês são especial de onde, irmão? Irmão, você sabe quem é especial para Deus? Jesus. Porque Deus olhou para ele e falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele é especial. Você não é especial. Você que está aqui hoje, que nunca aceitou a fé, ou vive no pecado, primeira verdade, você não é filho de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que filho de Deus é quem crê em Jesus. E a segunda coisa, para os que estão aqui,
e receberam a fé em Jesus Cristo, e foram nascidos de novo, transformados, vocês são só filhos de Deus, adotivos. Vocês são aceitos, eu sou aceito como filho de Deus, porque Jesus está na nossa frente. Nós fomos adotados em Cristo, é por isso que Paulo fala, eu me glorio em Cristo. Vocês não são especiais, eu não sou especial. Jesus é especial e ele morreu na cruz. Se Jesus especial morreu na cruz, imagine eu e você, o que Deus fará? Você não é especial, eu vejo as pessoas botando de paz, eu falo, meu Deus, não é possível. A cruz veio para mostrar que você era valioso para Deus. Que isso? A cruz veio para mostrar que a minha dívida e a sua dívida foi tão grande que teve que o Filho de Deus morrer por isso. Eu e você fizemos tanta besteira, pecamos tanto quanto a santidade de Deus, pecamos quando nascemos até crescer e morrer tanto, que não foi possível um animal morrer, teve que o Filho de Deus, a divindade encarnada, morrer por mim e você. Isso não é porque eu e você são importantes, é porque a nossa dívida era impagável. Você não é especial. A cruz mostra a ira de Deus contra os nossos pecados. A terceira coisa que eu aprendo, irmãos, é que a cruz ela mostra o tamanho da ira de Deus. E uma coisa que eu aprendo, irmãos, é que quando a cruz está remetendo a questão da Páscoa principalmente, porque Jesus fala isso quando ele está com os discípulos na ceia, que a sua cruz seria a nova Páscoa. Irmãos, precisamos lembrar que o que diferenciou na Páscoa, a verdadeira, a primeira Páscoa, que foi lá no Êxodo, aqueles homens ali, quando a última praga chega, e todo mundo lembra da última praga, a morte dos primogênitos. O que diferenciou que o espírito da morte, olha aqui, um detalhe, o espírito da morte ali não é o diabo não, é o próprio Deus, tá? Deus mata. O que diferenciou ali naquela cena de Êxodo, para quem não leu a Bíblia, vai à novela da Recomendo. Para quem não diferenciou, o que fez diferença entre os israelitas e fez diferença entre os egípcios, na hora que o Espírito passasse, não era raça. Em nenhum momento disse, o Espírito vai passar em quem foi egípcio. Nada disso. O Espírito vai passar, ou melhor, o Espírito não vai passar em quem tiver o sangue do Cordeiro na sua porta. Vitor, não entendi o que você quis dizer ainda. A diferença não é quem você é, mas o que está cobrindo você. A Páscoa é para dizer isso. A Páscoa mostra que a diferença não são os povos, mas a diferença é o Cordeiro. E a gente vai aprender, irmãos. A cruz mostra a ira de Deus, quando Jesus ele chega e diz, Deus meu, por que me desamparaste? E ali a Bíblia diz que agradou Moelo. Uma coisa eu aprendo, irmãos, é que Deus, por ele ser tão santo, ele ser tão poderoso, Deus, por ele ser tão justo, o que me dói, e a cruz ela é uma mensagem de dor, é uma mensagem de pensar, é uma mensagem de refletir. Para quem não é crente, refletir muito, e quem é crente, refletir, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. É de entender uma coisa, irmãos. Jonathan Edwards, ele disse uma frase magnífica. Ele disse, o que impede o ímpio de agora o chão abrir e ele cair no inferno é simplesmente a misericórdia de Deus. Jonathan Edwards, ele é fantástico quando ele diz isso. O que nos faz, irmãos, a gente precisa entender. Eu e você que estamos aqui, sabe qual é a coisa mais terrível da Bíblia? Uma das mais terríveis. Não é você descobrir que existe um inferno. É você descobrir que Jesus dizendo que o inferno tem nível. Porque quando Jesus ele diz para os discípulos assim, olha só, aquele povo da cidade não crê em vocês, Jesus diz o quê? Haverá mais juízo para eles do que houve para Sodoma e Gomorra. Irmão, sabe o que eu percebo aqui no texto? É que se Deus não poupou destruir Sodoma e Gomorra, que só tinha um homem de Deus, que era Ló, você acha que ele vai tolerar a gente com um monte de pregador por aí? E pior, irmãos, haverá mais juízo para uma geração que conheceu a verdade e a negou. A terceira coisa que eu aprendo, contexto. Agora realmente vou avançar. Mateus 3, quando João Batista ele está pregando,
Os fariseus chegam e os saduceus chegam a ele para batismo. E João Batista diz para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É-vos necessário ter frutos de arrependimento. João Batista, ele não tinha uma pregação sua, ele preparava o caminho do Salvador. A terceira coisa que eu aprendo sobre a cruz é que Cristo, quando ele estava na cruz, antes da cruz, ele estava ali naquele momento com ele no Getsemane, ele Deus, ao ponto que Lucas diz que ele chega a suar sangue. De tanta agonia ele fala: Pai, se possível, passa de mim. O que o texto está dizendo? O texto está querendo nos ensinar uma coisa incrível. Irmãos, não tem escapatória. A cruz não passou. Irmãos, não entendi o que você falou, Vitor, aqui de João Batista. É porque, irmãos, eu falei isso aqui até ontem com os jovens. O ser humano, ele tem uma tendência de tentar fugir de determinados confrontos. Falei até o exemplo ontem aqui, quando o marido briga com a mulher, de vez de pedir perdão, ele demora, ele vem se achegando, compra alguma coisa, ele vem devagar. O ser humano, ele tem problema com confronto, de chegar e falar: ei, ele vai se chegando, vai dando carinho, compra alguma coisa. O ser humano, ele tem a necessidade e ele tem a capacidade de sempre tentar fugir para evitar alguma coisa que seja muito dura. Só que o que a cruz me ensina, irmãos? A cruz me ensina que não tem como fugir dessa cruz. Eu entendo aqui com o texto, é que a ira de Deus ia se derramar. Quando João Batista, ele diz para aqueles homens: olha só, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não tem como fugir. João está dizendo assim: olha só, não adianta vocês virem se batizar, porque alguns não entendem, mas eles foram para se batizar mesmo, os fariseus. Não adianta vocês se batizarem. Não adianta vocês fazerem o que fazem, serem os caras mais religiosos do mundo. Só tem um jeito: ou vocês se arrependem, ou não tem como aplacar a ira de Deus. Irmãos, isso aqui é uma coisa para a nossa geração. Irmão, não adianta tentar apaziguar o peso do evangelho. Não adianta tentar suavizar o peso das ordenanças. Não adianta tentar deixar leve para uma geração aceitar. Só existe um caminho para fugir da era vindoura. Por que João disse para ele? Porque vocês estão tentando fugir. É porque eles não queriam fazer o único caminho que dói. É se arrepender. A cruz mostra uma mensagem. O arrependimento é a única forma de você escapar da ira vindoura. Irmãos, eu não sei se essa ira vai ser escatológica, mas como Jonathan Edwards diz, o que nos segura de cair no inferno é a mão de Deus. Você que está aqui, que vive no pecado ou não conhece Jesus, o que te impede de ir para o inferno agora é simplesmente Deus abrir o dedo. Nada te segura. E você será odiado por Deus eternamente. A mensagem da cruz é uma mensagem de morte e de dor. Uma mensagem que não tem como. Eu entendo aqui uma coisa muito incrível quando fala da cruz, não tem como fugir. Irmãos, ou você encontra com Cristo na cruz aqui, ou você vai ter que encarar Ele no juízo. Ou você vai até a cruz em vida, ou em morte você vai ter que encarar, na verdade, um rei. Ou você encara aqui a cruz com o cordeiro, ou você vai encarar o juiz, você vai ter que encarar um trono com um rei. Ou você encara e se entrega ao cordeiro, ou não tem escapatória, a ira vai vir. Se você não se encontrar com Ele na cruz, e a cruz fala de arrependimento, a cruz fala de quebrar a égua, a cruz fala de perder as suas vontades, a cruz fala de botar a vontade na mão de Deus, a cruz fala de quebrar a nossa razão, a nossa lógica, os nossos orgulhos. Se você não quebrar tudo isso na cruz, você um dia vai ter que quebrar diante do juízo. Não tem outro caminho. Ou você quebra tudo na cruz, ou nada vai te superar, nada vai fazer você escapar do inferno. E ele está falando com religiosos, esse que é o pior, irmão, aí dói mais ainda. Para quem não é ímpio, nem vai, agora é para crente. Ele está falando, não adianta vocês tentarem fugir. Irmão, uma coisa que acontece, às vezes eu converso com algumas pessoas e vêm falar comigo. Tem gente que quando peca, parece esquisito, mas tem gente que quando peca, ele começa a se envolver em algumas coisas mais. Ele começa a trabalhar mais. Na verdade, o ser humano ele tem essa tendência de tentar apaziguar alguma coisa que faz. Não, eu vou começar a trabalhar mais, eu vou me envolver mais. Irmão, não adianta. Ou você se arrepende, ou você pode abrir e fechar a igreja. Você vai para o inferno. Não dá para escapar da ira de Deus. Não adianta você tentar fazer alguma coisa. Ou você se encontra na cruz do arrependimento, ou você vai se encontrar do trono de juízo. Não dá. Todos que estão aqui, para mim também, não tem como. Você pode fazer tudo na igreja, você pode ser o cara mais religioso, legal de todos. Não vai escapar do ódio de Deus.
E a quarta e a última coisa, que a hora foi embora, que eu aprendo com a cruz, é que Mateus 16, 23, Jesus falando que ele precisava tomar uma cruz, Pedro chega para ele e diz em Mateus 16, 23, Senhor, eu não deixarei que o Senhor faça isso. E Jesus diz para Pedro, arreda de mim, Satanás, porque o que você pensa são sentimentos humanos e não de Deus. A quarta coisa e última que eu aprendo sobre a cruz de Cristo, é que a cruz me ensina, Jesus me ensina, que essa cruz não foi algo dado só para os discípulos, mas a cruz é uma mensagem para todos aqueles que querem o seguir. A cruz não é uma opção, a cruz é um mandamento. Quem não toma minha cruz, Jesus disse com muita clareza em Mateus 16, 24, quando ele diz, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. O que a Bíblia está dizendo? Vida, perder vida. É perder, irmãos, a cruz, eu falei aqui na quinta passada, ela quebra tudo do ser humano, ele quebra sonhos, ideais. A cruz, ela vai te dar um ideal de vida diferente. Aquilo que você sonha, Deus pode mudar, Ele pode fazer outra coisa. A cruz tira o controle da mão humana. Isso é duro. Mas a Bíblia está dizendo, quem por amor a mim não perder a sua vida, não vai encontrá-la. A promessa é para quem perder a vida por Ele, vai ter a vida. Não tem como. A cruz, a mensagem da Páscoa para quem está aqui, para todos, crentes, não crentes, indecisos, seja o que for, para todos que estão aqui, a Páscoa tem uma mensagem, Jesus deixou isso muito claro. A cruz não foi apenas para ele, mas a cruz é um símbolo para todo cristão. Todos que estão aqui precisam tomar a sua cruz e segui-lo. A cruz é símbolo de renúncia, a cruz é símbolo de humilhação, a cruz é símbolo de derrota, a cruz é símbolo de morte, mas para seguir Jesus, são os que morrem, são os derrotados, são os humilhados, que um dia serão exaltados. Quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, não é quando você briga com a sua vizinha e Deus vai te exaltar porque a ampla vai cortar a luz dela, não é isso não. Isso aqui é do céu. Os que aqui, por causa de Cristo, se humilham, serão exaltados no grande dia. A cruz mostra que o caminho para a glória passa por uma cruz. A cruz mostra que quem quer se sentar com Ele num trono no céu, tem que carregar consigo uma cruz também. Não tem glória no céu sem carregar aqui cruz. Conversei agora com um jovem. Não adianta. A tentação, o prazer, isso não é significado de absolutamente nada para Deus. Jesus também foi tentado. Mas a Bíblia vai dizer, essa cruz é rejeitar quem você é, irmão. A cruz é rejeitar até as suas próprias vontades, quem você é, o seu jeito de ser. Irmão, esse negócio de dizer que eu sou assim, não dá não. Quem toma a sua cruz, muda até temperamento. Ah, Vitor, mas não tem como mudar. Na psicologia pode até ser, mas com Jesus muda. Ah, muda. Caráter muda tudo. Muda tudo. Enquanto não tomar uma cruz, essa glória não é garantida para nós. A cruz, a Bíblia, a Páscoa nos ensina que essa cruz tem que ser tomada. E precisa ser tomada. E eu encerro minha mensagem dizendo, irmãos, a Páscoa ela tem que estar ligada à questão lá de Êxodo. Quando o cordeiro foi morto, a Bíblia vai dizer que aquilo era necessário para que o espírito de morte não matasse. E uma coisa a gente tem que entender, irmãos. O cordeiro foi morto já. E ele está hoje de graça para você passar no umbral da sua porta. Só que o problema é que muita gente não entendeu ainda a passagem de Êxodo. O anjo da morte ainda não passou. Aquilo ali é o juízo de Deus. O juízo ainda não chegou. Irmãos, a Bíblia vai dizer que eles tiveram, algumas traduções vai dizer que eles tiveram um dia para achar aquele cordeiro, matá-lo e passar na porta. Sabe o que eu entendo com isso aqui? O tempo é curto. É muito curto. É amanhã. Pode ser daqui a pouco. Eu não sei. Mas o espírito de morte um dia vem. Isso é Páscoa. A Páscoa não é uma mensagem risonha. A Páscoa em si é a mensagem que sem o sangue do cordeiro, o espírito da morte vai vir. Como disse, repetindo Jonathan Eduardo, o que nos segura de cairmos agora no inferno é a misericórdia de Deus.
Os que são salvos em Cristo estão guardados por Cristo. Mas os que não são salvos em Cristo, ou os que dizem que são salvos e vivem na prática do pecado, vocês não estão protegidos. Vocês podem a qualquer momento cair no inferno. Eu não sei quando, mas podem. A mensagem da Páscoa é a mensagem para todos nós. Os que estão em Cristo, se sair debaixo da proteção, a ira de Deus vem. Entenda, não existe afastado. Saiu da presença de Deus, é odiado por Deus. Está fora da graça. E para os que não são, igualmente, venham, tomem de graça da água da vida. A cruz espera vocês. Porque sem elas, vocês serão odiados por Deus eternamente no inferno. Que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria que os irmãos orassem. Abaixassem suas cabeças e fazer uma oração. Não sou muito chegado a apelos prolongados. Quem entendeu, eu entendo que o Espírito Santo que convence. Não adianta eu ficar aqui. Não adianta. Eu vou orar. Orar para que Deus, para os que não são salvos, reconheçam a Cristo hoje. E os que são, já receberam Cristo uma vez, mas estão negligenciando o tamanho da cruz que deveria tomar. Que o Espírito Santo venha hoje nos ajudar a lapidar o nosso cristianismo, a imagem do Filho dele. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor morreu para pagar o meu pecado. Pai, obrigado, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, nada em mim escaparia da ira de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor tomou sobre si as minhas iniquidades. O Senhor morreu por mim. O Senhor foi torturado por mim. O Senhor me amou quando eu te odiava. O Senhor nos amou antes de te conhecer, Senhor. O Senhor pensou em cada um de nós naquela cruz. O Senhor pensou em cada Márcia, em cada Mateus, em cada Paulo que está aqui. Em cada Juliana, o Senhor pensou em todos na cruz, Senhor. E do ato de maior amor possível, o Senhor naquela tortura, o Senhor ainda disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O Senhor nos ajuda, Pai, aos que não conhecem a Ti. O Espírito Santo convence, quebranta e mostra que sem Ti eles estão perdidos para sempre. E para os que já se denominam cristãos, Senhor, na minha vida, os que estão aqui, Senhor, nos ajuda a entender a cruz que precisamos tomar a cada dia. Ajuda, Senhor. Espírito Santo, se faz presente em nossa vida. Sem Ti nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua cruz a cada dia. E entender que a Tua cruz aconteceu por causa do meu pecado. O Senhor morreu por causa do que eu faço, Senhor. Pai, nos ajuda a entender, Senhor, isso. E a viver conforme o Senhor planejou, que é também como a cruz. Nos ajuda a mortificarmos contigo naquela cruz, Senhor, para que um dia ressuscitamos contigo para o dia de glória. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, quebrando o nosso Espírito Santo, ajuda a gente, Senhor. Aviva o nosso coração, Senhor. Senhor, porque sem Ti, Senhor, as coisas do mundo nos sufocam, como a parábola diz. Senhor, nos ajuda ao Senhor ser mais importante do que qualquer coisa. Senhor, nos ajuda, como o Senhor disse, a amar mais o Senhor do que pai, filho, mãe, trabalho, emprego, amizade, tudo, até a própria vida. Nos ajuda. Espírito Santo, queima o nosso coração para Te amar, como o Senhor diz, de toda a alma, coração, entranhas, pensamento, razão. Nos ajuda. Precisamos de Ti, Senhor. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.